É, é, é que eu fiz a análise comparada da live do Bolsonaro de despedida, aquela que ele fez no dia Hum, 30 de dezembro, sexta-feira, antes de decolar para a Flórida, nos Estados Unidos, e o conteúdo dessa minuta, minuta de um decreto de instauração de um estado de defesa, de um golpe travestido de estado de defesa, na verdade, porque o estado de defesa não se aplica a essa circunstância. Essa minuta foi encontrada pela Polícia Federal na casa do Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro, que era secretário de Segurança Pública no Distrito Federal, naquele domingo, 8 de janeiro, em que os atos golpistas aconteceram. Ele acabou exonerado ao longo do dia pelo então governador Ibanez Rocha, que depois foi afastado também do cargo por decisão do Alexandre de Moraes. O Anderson Torres ainda não se entregou à polícia. Ele disse que voltaria dos Estados Unidos, mas a gente está aguardando as novidades. Agora, quando você vê as declarações do Bolsonaro e o conteúdo da minuta, você vê que tem um casamento ali. Então, Jair Bolsonaro, na live para os apoiadores, então presidente da República, né, porque foi 2 dias antes da posse do Lula, ele ainda tinha mandato, ele citou a posse do Lula, que ocorreria, repito, 2 dias depois, afirmando que buscou uma saída para isso aí. Né? Uma saída pretensamente legal, acrescento isso, mas a expressão do Bolsonaro foi uma saída para isso aí. Se tinha uma alternativa para isso. Do parlamento, de alguns do Supremo, de outros órgãos, de outras instituições. Ou seja, ele falou certa medida. Ele não falou diretamente, expressamente, estado de defesa. Mas quando você vai ver essa medida, que é o estado de defesa, presente ali no documento encontrado na casa do Anderson Torres, você nota que realmente precisa ter apoio do parlamento, do Supremo, de órgãos, de instituições, porque está tudo previsto lá nos artigos 5º, 6º e 7º dessa minuta. Essa minuta é um decreto de intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Na prática, é uma intervenção militar, porque na comissão que está lá prevista, no artigo 5º, você tem 8 membros do Ministério da Defesa, incluindo a presidência. 8 membros militares, ali na prática, que prevalecem nessa composição, porque tem 2 do Ministério Público Federal, e o pessoal já fica imaginando, né? Augusto Aras e Lindor Araújo, né? É bem possível. 2 membros da Polícia Federal, um membro do Senado, um membro da Câmara, portanto, a turma do Parlamento, do Congresso, um do TCU, um da AGU, um da CGU. Aí você tem lá no artigo 6º, um da OAB, um da ONU no Brasil, um da OEA no Brasil. E aí tem uma anotação, inclusive, nessa minuta, dizendo assim, avaliar a pertinência da manutenção deste dispositivo na proposta. Para esses 3, OAB, OEA e ONU, que são entidades não alinhadas ao bolsonarismo. Então tem uma anotação assim, vamos ver, né, se a gente vai manter isso ou não na hora de decretar o estado de defesa. E no artigo 7º, está lá dizendo, com todas as letras, aquilo que está indicado na declaração do Bolsonaro. O relatório consolidado final será apresentado ao presidente da República e aos presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. E aí, lá no artigo 8, no final, tem um espaço para assinatura do Bolsonaro. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, Brasília, a data, 2022, diz que é o do 100º ano da independência, o 134º ano da República, e está lá, Jair Messias Bolsonaro. Repito, com espaço para ele assinar. Então, o que eu estava mostrando ali é que o cruzamento dessa live com a minuta indica que a certa medida apontada pelo Bolsonaro antes de fugir para a Flórida era a intervenção do TSE, sem prejuízo de ter havido outras ali, hipóteses aventadas por quem estava nesse ímpeto golpista. Então, se dependesse do agora ex-presidente Bolsonaro, já teria havido golpe com um estado de defesa fora das 4 linhas. Porque na live ele fica tentando dar a entender que não, ele estava tentando medida dentro das 4 linhas e tal, porque o estado de defesa está previsto na Constituição, mas não para essa circunstância de um presidente insatisfeito com uma derrota eleitoral. E aí ele, para se justificar, só para concluir, para os seus apoiadores que estão cobrando alguma atitude mais drástica dele, ou a intervenção militar,
Ó, também não dá só para me culpar, né? Ele fala uma coisa nesse sentido. Tem outras pessoas aí que não estão dando apoio, então não consigo. O pessoal pensa que é só pegar a BIC e tal, e sendo que uns meses antes, né, uns anos antes, ele tinha dito não, que a minha BIC é poderosa e tal. Mas, enfim, não teve, né, que era algo que eu escrevi também um tempo atrás, sequer competência para articular o golpe que ele tanto queria, né? E deu no que deu. Só essa massa de manobra aloprada que está presa enquanto Bolsonaro foge, mas uma articulação, ela fica indicada aí. Parece que existiu, precisa ser investigada.